foram criados no Egito. Viveram ali por mais de 400 anos. Algumas gerações passaram por ali. E tendo em vista 400 anos, eu acredito que se ele fosse a quarta geração após Abraão, ao povo que tinha vindo lá no Egito, Jacó e sua família, eles conheciam muito bem o poderio que tinha o Egito. E, no entanto, eles seriam um povo que não tinha armamentos e nem habilidade para manusear armas. Eles foram libertos da mão de Faraó. Eram centenas, milhares de pessoas e mão de obra que foram. Faraó se perdeu e sem nenhum deles criar uma espada. Foi o poder de Deus, uma libertação realizada por Deus. Deus fez uma libertação total. O Senhor escolheu essa história. As 10 pragas do Egito foram acontecer um pouco de tempo antes de tudo isto aqui, do capítulo de número 13 acontecer. E eles sabiam o Deus que eles viam. Eles viram Deus operar. Eles sabiam e viveram uma experiência profunda. Ser tirado da mão de Faraó. Faraó não teve outra opção a não ser deixar aquele povo ir, libertar aquele povo. E eles tinham a consciência que o Deus dos seus antepassados, muito embora essa nação trazia no meio de si a idolatria, cultuavam os deuses egípcios, Deus os chama de lá, não só para libertá-los da mão de Faraó e da escravidão, mas libertá-los também da idolatria, do paganismo, e ter uma experiência profunda com Deus. Então eles sabiam o Deus que eles queriam. E chega aqui no capítulo 13, já estão ali na divisa da terra, e Moisés pede, manda, escolhe 12 príncipes, e 10 deles não são tão conhecidos, mas 2 são extremamente conhecidos, Caleb e Josué. Estavam no meio desse grupo e foram averiguar as terras, foram analisar, foram conhecer os pontos vulneráveis, os pontos mais fracos de todas as cidades daquela região, e voltaram trazendo o relatório. E esse relatório foi um desastre, porque 10 desses homens, eles trouxeram um relatório negativo. Só 2, que muito embora tendo a consciência da dificuldade de que eles haveriam de enfrentar naquela terra, eles sabiam e conheciam o Deus que eles serviam. Eles sabiam, Caleb e Josué, de onde eles foram tirados e como foram tirados. Eles estavam debaixo de uma promessa de Deus. Amém? Então eles sabiam, não tinham razão para temer. Acontece que esses 10 homens, eles ficaram totalmente apavorados ao verem os desafios que haveriam de enfrentar, as dificuldades que haveriam de enfrentar. E o que me chama a atenção desse texto, que eu quero tomar por base, quando ele diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quer dizer, nós nos víamos diante daqueles homens como inseto. Nós éramos pessoas com uma fragilidade incrível, e eles assim nos viam assim. Nós diante deles não temos possibilidade nenhuma de vencer essa batalha. Nós somos ninguém, nada temos, nada possuímos, e nada vamos conseguir. Foi uma ilusão sair do Egito e voltar para essa terra, porque como é que nós vamos assumir essas terras? Os muros são altos, existem homens muito fortes, e sem levar em conta os gigantes que estão ali, e na realidade nós não temos condições. Nós estamos destinados ao fracasso, porque nós somos os verdadeiros insetos diante desses homens.
O que Deus fala no meu coração, que eu gostaria de transmitir para você, é o seguinte: a caminhada cristã ela é cheia de desafios. Ninguém foi chamado, e se foi chamado atendendo essa proposta, desiluda dela logo, porque você vai ficar decepcionado. Aceitei Jesus, acabaram os seus problemas. Não acabou o problema, não acabaram essas dificuldades. Nós teremos uma série de dificuldades. Nós haveremos de enfrentar problemas seríssimos. O apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. Quem está nessa guerra é o nosso inimigo. Quem está nos enfrentando aqui é Satanás. Muito embora somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amém? Nós temos que lutar, temos que enfrentar a batalha. É por isso que a Bíblia ela é muito enfática e muito clara. Ela tem objetivos muito saudáveis e nos conscientiza que nós somos capacitados, nós podemos ser revestidos do poder do Espírito Santo, não é verdade? Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nós temos que ter a consciência que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Glória a Deus. As guerras, as batalhas, nós temos que enfrentá-las, mas temos que ter certeza de uma coisa: o Deus maior está conosco, o Deus do poder está conosco. Mas infelizmente, queridos, por imaturidade espiritual, talvez eu acredite, ou talvez por não lermos a Bíblia, por não orarmos, por não termos uma experiência profunda com Deus, deixamos o inimigo colocar na nossa cabeça esse sentimento que nós somos os verdadeiros insetos, que não podemos nada, não significamos nada, somos os piores, somos muito frágeis, não vamos vencer, não vamos superar os problemas, e assim a vida vai. A vida, se você prestar atenção, os hinos da harpa cristã, eu não sei se você já percebeu isso, foram compostos mais de 100 anos atrás, no período de 100 anos esses hinos, mas o que me chama a atenção é que todos eles falam de dificuldade e vitória, não é verdade? Todos eles hinos que foram compostos dizendo que nós somos vitoriosos. Já prestou atenção? Os guerreiros se preparam para uma grande luta, não é verdade? Nós cantamos guerras e vitórias. Ele fala: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Esses eram nossos pais. Eles acreditavam e entendiam essa realidade cristã e se revestiam do poder de Deus para enfrentar os ataques, os problemas, as dificuldades do inimigo. Eles não tinham complexos de inferioridade. Não, para mim não tem jeito, eu vou largar a mão disso porque eu estou perdido. Para mim, Satanás já venceu. Satanás já venceu coisa nenhuma. Jesus está do teu lado. O capitão, o general está do nosso lado. E ele nunca perdeu a batalha. O poder está nas suas mãos. A Bíblia, no livro de Apocalipse, fala que uma espada sai da sua boca. Que coisa interessante, não é? O que quer dizer que a palavra que sai da boca de Jesus, ela tem poder. Ela tem autoridade de esmiuçar todas as artimanhas de Satanás. Nós somos o povo de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sintomas dessa síndrome do gafanhoto, dessa síndrome da fraqueza, do medo, da pequenez, da impossibilidade, sabe, estão estampadas nesse texto. E nós vamos ver se nós temos condições de estudar isso aqui. No versículo de número